Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, né? Em especial o livro Educação Espírita, da Heloísa Pires, né? E vamos então iniciar o nosso estudo com a prece, né? Levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o capítulo 8, ele trata sobre a escola espírita, né? Ela fala, então, que em Curitiba, né, Sacramento, enfim, algumas cidades existem as chamadas escolas espíritas que seguem mais ou menos o que nós chamamos então de pedagogia espírita, né, que inclusive trata de um livro do Herculano Pires, né, do pai da Heloísa, que é muito interessante, porque ele discute todo um processo pedagógico, né, com relação à questão numa proposta espírita, né, numa visão, numa concepção espírita. Essa questão da pedagogia espírita depois foi estudado em teses. Tem uma moça, né, uma professora chamada Dora Encontre, que ela é pedagoga, ela fez um doutorado pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, e ela estudou a pedagogia espírita, né, ela fez um estudo detalhado sobre a pedagogia espírita, que o Herculano escreve, e faz um estudo aprofundado disso na tese de doutorado dela, bastante interessante e tudo mais, com validade pedagógica, com validade acadêmica para isso, né, de um estudo de pesquisa e tudo mais. Então, ou seja, validando de alguma forma a metodologia de acordo com as pesquisas atuais, né? O Herculano escreve o livro Pedagogia Espírita na década de 70, mas ela mostra a validade desse processo e tudo mais e tal, então é bastante interessante. A gente vai discutir aqui em tese um pouco dessa pedagogia, né? Porque é isso que trata o capítulo, mas é uma questão difícil, né? Porque, na verdade, as escolas, nós não temos, né, no Brasil, as escolas espíritas sendo generalizadas, né? Quer dizer, a gente vê um ou outro lugar que tem lá uma escola com filosofia espírita, né? Que aplica, de fato, a pedagogia espírita e tal. Talvez o capítulo que a gente possa estar conversando aqui é parar para pensar no que seria essa pedagogia espírita, né? E se preparar, né, para entender, né, se alguma escola aparecer de se dizendo espírita, a gente pode então, né, ter conhecimento aqui para avaliar se ela de fato tem fundamentos pedagógicos baseados nessa ideia, né, nessa proposta, e se, enfim, e se a gente, né, se a nossa relação, se a nossa maneira de agir com a escola, né, que os nossos filhos frequentam e tudo mais e tal, a gente pode tentar de alguma forma aproximar isso ou complementar isso dessa pedagogia espírita, né? Eu vejo assim, né? Fica difícil a gente, em função da nossa realidade de falta, né, de escolas espíritas, discutir isso. Então, vamos discutir em tese, né, essas questões. Ou seja, a pedagogia espírita, né? Eu sugiro que a gente troque um pouquinho a temática escola espírita para a ideia da pedagogia espírita, né? Porque talvez
esse capítulo da Heloísa seja mais um capítulo propositivo, né, um capítulo para incentivar o aparecimento de escolas com a pedagogia espírita, né, porque a gente tem muito poucas, né. Então, na prática, né, a gente, vou matricular meu filho numa escola espírita e tal, não, né, a gente não tem muita possibilidade, né, porque nós não temos essa escola espírita. Mas, enfim, né, vamos discutir um pouquinho essa questão, então, da pedagogia espírita. Quando a gente para pensar educação, né, a palavra educação, a gente já conversou um pouco aqui sobre isso, a palavra educação, do latim, né, ex ducere, ex de dentro para fora, ducere conduzir, ela nos fala, então, da necessidade, né, o processo educacional é um processo de descoberta, né, é um processo de descobrir o potencial do indivíduo e conduzir esse potencial do indivíduo para fora, né, pôr esse potencial do indivíduo para fora. Essa concepção, esse conceito educacional, ele não é normalmente muito desenvolvido nas escolas. As escolas fazem um movimento contrário, né? Elas fazem um movimento muito mais de instrução do que propriamente o processo de educação. O processo de educação, né, produzido nas escolas, tem mais uma premissa de pegar o que tem fora e pôr para dentro, né? Fazer um processo de interiorização de determinados conhecimentos. Esse movimento de instrução, esse movimento instrutivo, né, ou seja, que concebe a existência de um professor, de um indivíduo sábio, de um indivíduo com uma certa erudição, né, dotado de conhecimentos, de sapiência, né, acadêmica, e ele então vai passar essa sapiência, passar esse conhecimento, passar esses saberes para aquele que não sabe, né, que é o aluno, né, que é o apagado, né, também do latim, né, alunos, né, a negação, luz, né, aquele que não tem luz, aquele que é apagado, aquele que não traz, né, existe também alguma tradução que relaciona aluno como sendo o que precisa ser alimentado, né, o que precisa ser amamentado, aquele que precisa, mas aí no caso de ser amamentado, de ser alimentado pelo conhecimento, né? Muito bem. Então, o aluno é compreendido como um despossuído de saberes, um despossuído de conhecimentos. Se você pegar a concepção espírita, né, se nós pegarmos a concepção espírita ela parte do pressuposto de que o indivíduo ele traz concepções, né? Ele traz ideias do passado. Essa não é a primeira encarnação dele, né? O espírito traz de outras vidas, né, de outras encarnações, de outras experiências. Ele traz conhecimentos, ele traz vivências, né? Ele traz experiências e que são algumas boas, né? Considerando os espíritos de terceira ordem, a grande maioria não são muito boas, né? Mas ele traz algum avanço, quer dizer, toda encarnação ela é evolutiva, né? Toda encarnação ela contribui com o indivíduo, né? O fato de nós vivermos determinadas experiências, elas possibilitam, elas são possibilidades de conhecimento, elas são possibilidades de saberes. Talvez nós não tenhamos aproveitado no sentido de fazer as reflexões ou de fazer os avanços que poderíamos ter feito, mas vivemos experiências, vivemos oportunidades, e essas oportunidades elas podem ser utilizadas como alavancas para o próprio desenvolvimento do espírito, né? Então, nós trazemos, né, os nossos defeitos, nós trazemos as nossas imperfeições espirituais, mas nós também trazemos, né, em menor quantidade, mas trazemos algum tipo de conquista, algum tipo de evolução, algum tipo de avanço. A educação espírita, portanto, ela parte da perspectiva, né, de que o ex ducere, nesse aspecto, ele tem o papel de identificar quais são essas características boas,
de identificar esses potenciais que o indivíduo já tem caminhado e fazer um incentivo, né, durante todo o processo escolar, de fazer um incentivo para que o aluno, então, coloque para fora esse potencial positivo, essas questões que ele tem de melhor, e criar circunstâncias que não alimentem ou não desencadeiem ou não estimulem as tendências negativas, as tendências do passado, né, as tendências ruins, né, os atavismos negativos. Perceba que durante a nossa vida, durante a vida, né, durante as nossas experiências, nós recebemos muitos estímulos, né, nas nossas relações com as pessoas e tudo mais. E o materialismo, né, ele estimula necessariamente os aspectos mais negativos do ser humano, né? Às vezes, a gente, quando está numa relação com as pessoas, a gente estimula, a gente tem que prestar muita atenção se a gente não estimula o lado negativo das pessoas, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, pergunta aos espíritos superiores se os espíritos influenciam na nossa vida, se os espíritos desencarnados, ele está se referindo aos desencarnados, mas ele pergunta, né, se os espíritos influem na nossa vida, e os espíritos superiores respondem, olha, mais do que imaginais. Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, ou seja, na maioria das vezes são eles que nos dirigem, ou seja, os espíritos exercem influência. E aí não é só os desencarnados, né? Os encarnados também, né? Nós somos espíritos, nós somos seres influenciáveis, né? É muito comum hoje em dia a gente falar da influência da mídia, mas não é só a mídia é um recurso, é um instrumento, é uma ferramenta que se utiliza para influenciar grandes massas de uma única vez, né? Então, usando a internet, usando os meios de comunicação, eu posso atingir um número grande de pessoas e de uma única só vez influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, né? Mas numa conversa, num bate-papo, numa fala, num livro que é escrito, num quadro que se pinta e vai lá se visitar, num exemplo de vida, enfim, de alguma forma, né, no nosso comportamento, nós influenciamos as pessoas olham para a gente e se deixam levar pelas nossas opiniões, pelas nossas ideias, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. Então, a nossa atitude influencia as pessoas. E nós somos influenciados pelas atitudes e pelo pensamento das pessoas. Em especial quando a gente não para muito para refletir, né? Perceba que as pessoas estão muito prontas a ter opiniões, né? E com a internet, né, com o Facebook, com o Instagram, com as mídias sociais, a gente percebeu que as pessoas elas têm opinião para tudo e formam essa opinião muito rapidamente, né? Então as pessoas leem uma determinada informação e imediatamente elas falam sobre essa informação e as repassam sem a necessária reflexão, sem o necessário estudo, sem o necessário comedimento, né? Então, se nós pegarmos o exemplo de Kardec, por exemplo, Kardec ele era conhecido como o bom senso encarnado, né? E o que era esse bom senso encarnado de Kardec? Kardec ele usava o método dele na construção do conhecimento, quando ele começa a investigar os fenômenos espíritas, quando ele começa a receber as mensagens de todas as partes do mundo, e ele começa então a ter que criar um critério para saber que mensagens ele considerava correta e que mensagem ele não considerava correta, né? Quando uma mensagem discordava da outra, qual delas é a verdadeira, ou qual delas, de fato, representa um conhecimento real e qual dele não é, né? Então, Kardec também enfrentou fake news do mundo dos espíritos, né? Quer dizer, no processo de divulgação da doutrina espírita, né, de codificação da doutrina espírita, existiam os espíritos superiores que vinham trazer mensagens importantes para que Kardec pudesse tornar a doutrina espírita conhecida para o mundo. Por outro lado, existiam os espíritos que não queriam isso e que traziam falácias e tal, e alguns espíritos que não tinham o objetivo contra a doutrina, mas achavam que sabiam mais do que efetivamente sabiam e apareciam lá para dar os seus palpites
e ao invés de contribuir, achando que estavam falando correto, colocava muita mentira e tudo mais. Então, qual era o critério, né? Qual é o critério que Kardec utilizou para definir, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido? Então, Kardec utilizou um critério que foi, por isso que a gente fala que Descartes teve um papel muito importante na codificação kardeciana, porque Kardec utiliza o critério racionalista na construção do conhecimento, que é um critério filosófico na construção do conhecimento científico, né? Ou seja, ele questiona aquele conhecimento, né? Ele duvida daquele conhecimento. Então, todo conhecimento que o chega, independentemente de quem trouxe, né? Então, quem é que trouxe esse conhecimento? Isso foi Newton, isso foi Einstein, mas eles não erram, eles não são capazes de errar, eles não são capazes de cometer falhas. Se são seres humanos, não, mas Einstein, mas Newton, mas Beethoven, mas sim, mas podem errar, né? Beethoven podia ser excepcional em música, mas em aspectos morais, será que ele podia dar tantas contribuições assim? Será que com relação à filosofia? Será que com relação à ciência? Será que com relação ele não pode falar algumas besteiras, não pode falar algumas bobagens? Será que todas as músicas de Beethoven foram excepcionais? Será que ele não teve de jogar muita música fora para ficar com aquelas que são geniais e tudo mais e tal? Então, ou seja, Kardec utilizou o critério de duvidar de todas as mensagens que chegavam até ele e só aceitar aquelas que passavam por um crivo racional, lógico, reflexivo, de comparação com outras ideias, né? Eu já falei aqui, né, algumas vezes que ele utilizou o critério da tese, da antitese, né, antítese e da síntese, né? Então ele pegava uma determinada tese, comparava essa tese com a vida, né? Então o que é uma tese? A tese é uma construção teórica, uma construção explicativa que tenta explicar, que tenta, digamos, justificar o que de fato acontece na vida, né? Então mas consegue tudo, né? A gente vê o caso das vacinas, né? A ciência desenvolveu vacinas. Então, as vacinas são 100% eficazes? Não, elas têm uma porcentagem de eficácia. Então, ou seja, a eficácia dela, por exemplo, pega uma vacina com uma eficácia de 80%. Então, em 80% dos casos, ela funciona. Então, os 20% em que ela não funciona, em que ela não tem total eficácia, são as antíteses, né? São as antíteses, né? Então, ou seja, você fica com a síntese, que é o 80%, que é, ou seja, olha, eu não explico tudo, mas eu explico bastante. Então, qual é o ponto onde eu preciso continuar estudando? É na antítese, ou seja, eu preciso buscar uma tese que explique tudo que a outra tese. Então, a evolução de futuras teses, elas vêm em que sentido? Eu tenho que desenvolver uma outra tese que explique melhor esses 20% que não funcionam, mas que explique todos os outros 80% que essa tese funciona. Quer dizer, se eu conseguir uma tese, né, que explique, que diminua a antítese, né, que faça com que a antítese caia para 10%, né? Então eu peguei aquela antítese de 20%, aquela não eficácia de 20%, e desenvolvi uma vacina que, dentro daqueles 20%, eu consigo resolver 10%. Né? Então, agora, se ela não resolve todos os 80%, eu também tenho uma vacina que chega a 80%, porque eu resolvo aqui 10%, mas eu não resolvo todos os porcentos, né, que a outra vacina resolveu. Então, não adianta muito. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu avançar no meu conhecimento, eu tenho que produzir uma tese que resolva tudo que a outra tese resolveu e mais o que ela não resolveu. E se eu conseguir fazer um avanço, eu estou ampliando a minha capacidade de conhecimento. Então, Kardec vai usar isso, né? Kardec ele vai comparar as mensagens, as orientações e ver qual é o potencial explicativo delas na vida real. Ou seja, essa tese que os espíritos me trazem é melhor do que a tese que as outras teologias trazem? É melhor do que as teses que outras filosofias trazem?
que tipo de avanço ela é capaz de trazer, que tipo de avanço, e aí ele vai colocar isso nas obras espíritas, ele vai colocar isso no Pentateuco, ele vai colocar isso no Livro dos Espíritos, vai colocar isso no Evangelho, no Livro dos Médiuns, né? Ele vai colocar isso na Gênesis, no Céu e Inferno, enfim, ele vai colocar isso na doutrina. Aquilo que ele não tem certeza, aquilo que ele não tem convicção, ele não coloca. Né? Então, um dos critérios, então, esse critério kardeciano ficou conhecido como, né, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Né? Então, ou seja, ele é criterioso, quer dizer, eu prefiro, se eu não tenho certeza, eu prefiro abrir mão de algumas verdades do que ser pouco criterioso, né, afoito em aceitar uma verdade e deixar passar uma mentira. Então, Kardec, para emitir uma opinião, né, para dar uma opinião, ele tinha que ter convicção, ele tinha que ter certeza, ele tinha que ter reflexões, ele tinha que ter motivos, ele tinha que ter argumentos sólidos para poder colocar aquilo, né, para poder incorporar aquilo na doutrina dos espíritos. Kardec faz isso, né? Então, mas a gente percebe que na maioria das vezes hoje em dia as pessoas não fazem isso, né? As pessoas leem uma matéria na internet, elas leem uma notícia, né? Elas leem uma determinada informação, muitas das vezes elas não checam para ver se aquela informação é verdadeira, para ver se aquela informação de fato faz algum sentido, né? Elas não fazem uma reflexão profunda sobre o fato, porque uma coisa é o fato, né? Não, de fato aconteceu isso. Mas e a opinião, né? Quais são as outras possibilidades? Que tipo de outras opiniões acontecem? Como é que eu vou refletir sobre isso? Então, até a gente formar, né? Ler, estudar, entender, compreender, para depois, de fato, construir uma opinião. Não, a gente se deixa levar por uma opinião. Então, é muito mais fácil, nesse momento, a gente ser influenciado, a gente ser manipulado pela opinião do outro, pela mídia, né? Porque a gente foi muito pouco reflexivo, a gente se deixou levar muito mais pelo fígado, muito mais pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, do que propriamente pelo processo lógico, reflexivo, pensante, né? Pela questão do bom senso. Então, nós vemos muito isso. Então, o que a doutrina espírita, portanto, nos ensina, ela nos fala, seria, né, o processo de educação espírita nos fala, ela nos fala que, na maioria das vezes, né, nós somos influenciados pelos espíritos, nós somos manipulados pelos espíritos, né, e aí podem ser os espíritos encarnados e podem ser os espíritos desencarnados, né, e o que nos faz, então, tão presas fáceis para essa manipulação? Né? Então, Kardec, os espíritos respondem, né? Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós não... qual é a possibilidade dele não nos dirigir? Qual é a capacidade deles não nos manipular? É quando a gente adota uma atitude reflexiva, crítica, racional, né? A gente usa bom senso, a gente não vai acreditando em qualquer coisa, né? A gente para pensar, para raciocinar e tudo mais. E aí, a educação, portanto, a educação kardeciana, é essa educação reflexiva, pensante, desenvolver as ferramentas críticas do espírito, para que ele forme a sua opinião e não simplesmente adote ou use a opinião que venha dos outros. Né? Ele é um indivíduo que forma a sua opinião a partir de um processo reflexivo, da dúvida, do questionamento, da não aceitação passiva de uma determinada postura. Então, é necessário fazer essa educação lógica, reflexiva. Entretanto, né, então isso parte um pouco daquela definição filosófica de que o ser humano é um ser racional. Então, se ele é um ser racional, ele precisa desenvolver a razão. Mas existe uma outra definição filosófica de que o homem é um animal. É um animal racional, mas ele é um animal. Ora, se ele é um animal, ele tem tendências instintivas, ele tem tendências de agir com o fígado, de se deixar levar pelas emoções apenas, de se deixar levar pelas sensações.
né? Mas ele tem que controlar esses impulsos, porque ele é um ser racional. Então ele tem que dar asas ao desenvolvimento desse lado racional. Então perceba que o ser humano ele tem várias dimensões e o processo educativo precisa desenvolver também essas dimensões. Então eu não tenho simplesmente que desenvolver a dimensão. O indivíduo é um animal. Então, como é um animal, ele tem que aprender a se conhecer enquanto organismo físico animal. Né? Quais são os seus instintos, quais são as suas tendências, quais são as suas vontades. Quer dizer, conhecer essas características animais que a gente tem é fundamental para compreender o nosso corpo, compreender que a gente está dentro de um organismo, está encarcerado nesse organismo, e é desse organismo que a gente tem que cuidar para que a gente possa viver as experiências que a Terra oferece. Então, entender esse corpo, entender essa máquina animal que a gente utiliza para poder viver, é elemento importante. Entender o que essa máquina animal faz conosco. Né? Então, veja, eu tenho um cérebro e eu uso, mas se eu sofrer eu caminho, eu ando, eu movo as mãos, eu penso, eu raciocínio, eu me lembro, mas se eu sofrer um acidente cerebral, um AVC, por exemplo, eu posso perder algum movimento, eu posso desejar ter um movimento, eu posso querer fazer um movimento, mas já não consigo acessar essa máquina orgânica, né? Eu posso, se eu tomar um determinado remédio, eu perco determinados... Eu posso ter uma atitude deslocada, né? Eu posso tomar um remédio que mexe com determinadas químicas do meu organismo e me torne mais irritável, ou me torne menos irritável, ou me torne lento no raciocínio, enfim. Né? Então, entender o funcionamento da máquina, perceber quais são as influências fisiológicas sobre o corpo, perceber os nossos instintos e os nossos desejos, perceber a intensidade dessas coisas e perceber para que lado, quais são as consequências boas ou más de deixar que o corpo que atenda, né, que mate o desejo, que mate a vontade que o corpo nutre disso, né? Qual é a origem dessas vontades, qual é a origem desses desejos. Entender esse processo é um processo interessante. Mas entender também que o homem é um ser racional, e entender que ele é racional é desenvolver as ferramentas racionais, desenvolver o potencial racional do indivíduo, né? Então, é atender o lado animal, mas entender que o racional é elemento importante. Entretanto, existem outras dimensões, né? O ser humano é um ser social. E como um ser social, né, nós vivemos em grupos. Nós formamos grupos sociais. Nós nos vinculamos às pessoas, né? Nós não somos pessoas que vivemos, que temos a característica de vivermos sozinhos, de vivermos isolados. A gente, de alguma forma, se relaciona com as pessoas, e a relação com as pessoas, ela tem uma importância significativa para o nosso desenvolvimento. Só que, para que essa relação com as pessoas, elas possam ser importantes, elas possam ser saudáveis, elas possam ser harmônicas, existem determinados princípios que precisam ser levados em consideração. Né? Então, quais são esses princípios que eu preciso compreender da vida relacional, da vida social, né, para que eu possa aprender a viver de maneira harmônica, de maneira, digamos, saudável a relação com as outras pessoas? Né? Como é que isso, de fato, se estabelece? Como é que isso, de fato, pode trazer contribuições importantes? Então, perceba que isso tem um papel fundamental, perceba que isso tem um papel de fato importante, né, na vida do ser humano, e que o processo educacional precisa levar em conta. Então, quando a escola só leva em conta os aspectos racionais, lógicos, mas não leva, por exemplo, como é que eu posso trabalhar o desenvolvimento das relações sociais? Como é que eu posso fazer o aluno utilizar o conhecimento, utilizar a razão, né? Utilizar os conhecimentos sobre a máquina animal, sobre os nossos desejos, sobre os nossos impulsos,
para exercer controle sobre esses impulsos, de tal maneira que eu possa organizar o meu comportamento social da melhor maneira. Então a escola precisa considerar isso. Uma outra dimensão é que o ser humano é um ser animal, racional, não vamos perder a ideia, né? É um ser animal, racional, social, mas o ser humano também é um ser político, né? Aristóteles dizia isso, né? O ser humano é um ser político. E como o que significa um ser político? O ser político é que cada um de nós vê o mundo de acordo com sua capacidade, né? Com seus conhecimentos, com as suas leituras, né? Com as suas influências. A realidade nua e crua, né? A gente olha com os olhos e vê uma realidade. Mas o importante não é ver, né? É enxergar. Ou seja, os olhos veem coisas, mas você só enxerga com a interpretação do que está vendo. Então, o mundo, ele não é igual para todo mundo. Apesar da gente ver a mesma coisa, a gente enxerga coisas diferentes, porque a gente interpreta as coisas de uma forma diferente. O mesmo acontecimento para pessoas diferentes, para uns é uma coisa maravilhosa, e para outros é uma coisa horrível. Para uns é uma coisa moral, para outros é uma coisa imoral. Então, o mesmo fenômeno que está acontecendo e você está presenciando não é o mesmo não é interpretado da mesma forma que outra pessoa. Pode não ser interpretado da mesma forma por outra pessoa. Então, a realidade não é a mesma. Mas é da nossa natureza, faz parte da nossa natureza, tentar fazer com que o outro enxergue a realidade do mundo pelo nosso ponto de vista. É convencer o outro, é orientar o outro e dizer, olha, o mundo não é como você está dizendo, o mundo é desse outro jeito, e a melhor forma da gente se comportar, da gente agir, é assim. Então, se nós somos seres sociais e como ser social, a gente organiza normas e regras, né, para poder viver da melhor maneira possível, para viver da maneira mais harmônica possível, politicamente existe o desejo, portanto, de cada um de nós de organizar regras que nós entendemos ser aquela que vai levar à melhor harmonia, que vai levar à melhor relação entre as pessoas. Isso é fazer política, né? Fazer política é escolher as regras, é escolher as normas, é fazer com que as pessoas se convençam do seu ponto de vista e adotem a sua maneira de enxergar, a sua maneira de ver e estabeleçam regras que você entende como melhor para esse convívio social. Portanto, é uma questão de poder. Né? A minha capacidade de influenciar as pessoas, a minha capacidade, portanto, de ter as minhas ideias, de expor as minhas ideias, e não só expor, mas também convencer as pessoas de que meu modo é melhor, é uma tendência natural das pessoas. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm os seus pontos de vista, querem viver em conjunto, têm os seus pontos de vista, não querem muito abrir mão dos seus pontos de vista, e tem a necessidade de convencer o outro que o seu ponto de vista é o melhor. Então, essa tendência de convencer o outro a olhar o mundo sobre o seu ponto de vista e adotar as regras de como se comporta, é fazer política, né? É política. Claro, tem as políticas partidárias e tal, isso já é uma outra questão, mas estamos falando dessa tendência do indivíduo né, de olhar o ponto de vista e tudo mais. Então, o ser humano precisa entender isso. Ele precisa entender que nas relações humanas vai existir isso, e ele precisa aprender, então, a se comunicar com as pessoas, né? Ele precisa entender como é que ele organiza o seu pensamento, como é que ele expõe através da fala, expõe através da escrita, né? Como é que ele usa hoje, né? Nós temos as tecnologias, nós temos a internet, né? Como é que a gente usa, então, os recursos da internet também para colocar as nossas ideias, para colocar os nossos pensamentos, para comunicar as nossas opiniões. Então, isso também faz parte da escola. Então, perceba que a escola, ela precisa estar olhando não simplesmente apenas uma única dimensão do ser, ela precisa estar olhando outras dimensões. Então, vamos lá. Ela tem que olhar o lado animal, ela tem que olhar o lado racional, ela tem que olhar o lado social e ela tem que olhar o lado político, né? Então, social
Como é que você estabelece relações com as pessoas? Mas você não tem que ser manipulado pelas pessoas. Não é porque as pessoas têm uma opinião que você tem que abrir mão da sua, que você não pode ter a sua diferente da outra. Você pode, né? E como é que você pode, então, colocar também a sua opinião? É lícito, é direito, né, de cada um pôr a sua opinião? Como é que é a melhor maneira de fazer isso? Como é que é a melhor maneira de se expressar? Como é que é a melhor maneira de construir os seus argumentos para estabelecer uma discussão em busca da verdade? Então, o indivíduo tem que se preparar para isso e precisa ser considerado, né, na formação do indivíduo no processo de educação. Outra dimensão do indivíduo é que o indivíduo é um ser espiritual, né? Todos nós, ateus ou não, religiosos ou não, nós temos uma espiritualidade. Por quê? Porque no fundo, a gente precisa de algumas questões que sustentem a nossa finitude. Então, todo ser humano, quando nasce, ele sabe que ele vai desencarnar, né? Ele sabe que ele que vai chegar um determinado momento que os seus vão desencarnar, né? Vão falecer, vão morrer, né? E um dia vai chegar a vez dele, tá certo? Então, todos nós temos que aprender a lidar com essa finitude, lidar com as angústias do processo de finitude. Em algum momento, os processos de finitude, elas chegam, para alguns mais cedo, para alguns mais tarde, mas a questão da finitude, ela é algo que vai acontecer, principalmente em momentos onde a morte nos chama muita atenção. Então, esses momentos em que 500 mil pessoas morrem, né? Um acidente de avião, as pessoas morrem. Então, uma pessoa muito próxima de você morre, e às vezes é uma pessoa que vai muito jovem, uma pessoa... Aquilo mexe muito com você e faz você pensar um pouco sobre a sua vida. Nossa, quando é que vai ser eu? Nossa, será que eu tenho feito tudo? Será que, né, uma pessoa não precisa nem morrer, né? Uma pessoa fica doente e a doença dela é uma doença grave que pode levar à morte. Isso faz com que as pessoas parem para pensar no significado da própria vida, né? E o que faz essa pessoa continuar lutando para continuar vivendo? O que é que as pessoas fazem para dar significados à sua própria vida? Eu sei que eu terei um fim e eu quero dar algum tipo de significado, eu quero algum motivo para continuar vivendo esse tempo que tenho. Qual é o motivo que dá suporte para esse tipo de processo? Então, cada um vai construir esse significado, daí a importância da espiritualidade, né? Se essa espiritualidade ela vai para um campo religioso ou não, é uma outra questão, mas o indivíduo, ele vai, de alguma forma, precisar dessa espiritualidade como elemento fundamental para dar direcionamentos para a sua própria vida, para ele poder lidar com as questões de finitude suas e das pessoas com quem ele tem afetividade muito mais significante, onde ele constrói os seus mecanismos de afetividade, né? Quer dizer, esses elementos são elementos importantes. Então, a escola também tem que, de alguma forma, lidar com essa questão da afetividade, da finitude do ser humano, né? De lidar com a espiritualidade do ser humano e tudo mais. E a doutrina espírita, ela percebe que essa questão da espiritualidade, o que dá fundamento para você lidar com a sua finitude, para lidar com essa experiência de vida que tem um determinado tempo nessa encarnação, é porque você tem uma missão, você tem prova, você tem expiação, é a capacidade de olhar para si, né? É a capacidade de olhar para si e perceber quais são os elementos mais urgentes que, claro, eliminar todos os defeitos, né, nessa encarnação com o estalar de dedos a gente não elimina, né? Então essa encarnação ela é um exercício, ela é um trabalho, é um autotrabalho no sentido de nos construir, de nos reformar. Tem uma passagem muito interessante, né, que tem nos evangelhos e tudo mais, que Jesus, quando ele completa 33 anos, ele sai para fazer o seu trabalho.
para realizar o seu trabalho. Então, perceba que ele se prepara a vida toda, nessa encarnação, para aos 33 anos ele desenvolver um trabalho fundamental. Ele desenvolve o seu trabalho, quer dizer, ele se prepara, Jesus, não é qualquer um, é Jesus. Ele se prepara durante a vida, ele tem a infância, ele tem a juventude, ele tem a maturidade, e só aos 33 anos, então, ele vai lá desenvolver o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? Quando perguntam a ele, qual é o seu trabalho? É fazer a obra de Deus no coração do homem. É fazer a obra de Deus no coração do homem. Né? Então, e aí ele sai. E aí ele sai, ele começa a selecionar discípulos, né? Ele começa a preparar pessoas, porque ele sabe lidar com a sua finitude, ele sabe que um dia ele vai desencarnar, ele sabe que um dia ele volta para o mundo espiritual e ele precisa de continuadores do seu trabalho. Né? Então ele vai atrás de discípulos, ele vai atrás de pessoas que aceitem o desafio e o compromisso de continuar o trabalho dele, que ele vai deixar. Né? Não é uma imposição que ele faz às pessoas. Né? Ele vai convidar, e as pessoas vão aceitar ou não. Ele convida Judas, Judas aceita. Mas num determinado momento, Judas rompe com esse compromisso. Né? Não aceita o compromisso. Num determinado, ou seja, ele faz um trabalho no coração do homem. E algumas pessoas aceitam esse trabalho logo de cara, outras pessoas vão precisar de muito mais horas de trabalho para que esse coração esteja pronto para essa obra de Deus que está sendo construída. Então, ele tem um trabalho para fazer. Né? Então, perceba que qual é o nosso papel, né, nessa terra? O que nós viemos fazer? Mais uma etapa desse trabalho de Deus no nosso coração. E como é que a gente faz esse trabalho? De uma hora para outra, de um dia para o outro? Não, é de tijolo por tijolo, parede por parede, etapa por etapa. Não é de uma hora para outra que isso faz. Então, essa encarnação são algumas etapas, nós não vamos resolver todos os problemas, nós não vamos construir o edifício todo da obra de Deus no nosso coração de uma hora para outra, é um processo. Então, a doutrina espírita, ela vai nos orientar de que a vida é feita desses desafios. Ela é um desafio constante de autorreflexão, de autoentendimento, de perceber que não tem todas as virtudes, que não tem todas as qualidades. Entender, portanto, se perdoar, portanto, lidar com a própria limitação, né? Ter aceitação suficiente para lidar com a sua limitação, com as suas imperfeições, saber aquilo que você pode, saber aquilo que você não pode. Agora, entender que aquilo que você pode, você vai fazer, e entender que aquilo que você não pode, você não vai fazer. Né? Então, nós vamos ter limitações, nós vamos ter imperfeições, nós vamos ter erros, ninguém é perfeito, né? Então, eu estou falando aqui, né, e algumas pessoas podem dizer, como é que ele pode falar em nome da doutrina espírita se né, ele tem esse defeito, ele tem esse, ele tem aquele, então, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições. Aceitar um determinado trabalho é entender, então, que esse trabalho pode trazer contribuições para o meu desenvolvimento e pode trazer contribuições para outras pessoas. Bom, então, o que eu posso contribuir com as pessoas? E nesse processo de contribuição, isso está me ajudando a colocar o meu melhor para fora e tentar inibir o meu pior. Então, olha o ex dúcere, né? Olha o colocar, o projetar de dentro para fora. Quer dizer, é tentar pegar o meu melhor e pôr para fora. E os meus defeitos? Meus defeitos é interiorizá-los, é segurá-los, é trabalhá-los nesse processo, né? Então, a educação espírita, ela é produzida, né? A pedagogia espírita é produzida no desenvolvimento dessas dimensões humanas, na dimensão animal, na dimensão de entender o corpo, de entender a reencarnação, de entender os impulsos, de entender os nossos defeitos, de entender as nossas tendências, de entender que a carne é fraca, de entender que a carne tem suas limitações. Mas o espírito precisa ser forte. Se a carne é fraca, o espírito precisa ser forte, no sentido de... veja, a carne é fraca, mas ela fica gigante quando o nosso espírito é fraco, né? Quando a carne é fraca. A carne é fraca, mas o nosso espírito, então, parece ser mais fraco quando a gente se
quando a gente se submete, quando a gente sucumbe aos desejos da carne, aos impulsos da carne, às inferioridades da carne. A gente não consegue dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa inveja, nossas tendências egocêntricas, né? Narcisísticas, né? A gente tem dificuldade para lidar com essas questões. Então, ou seja, como é que a gente fortalece o nosso espírito de uma hora para outra? Não, né? Como é que a gente fortalece o nosso corpo? A gente vai para academia, vai fazendo musculação. Não é um dia de academia que o nosso corpo está lá perfeito, belo, cheio de músculos e modelado e sem as gorduras. Não, é um processo. Né? Da mesma forma, o espírito também vai desenvolvendo isso num processo. A gente não conserta tudo de uma única vez. E a gente usa aquilo que a gente tem de melhor para poder superar, para poder ganhar mais virtudes, para poder desenvolver mais virtudes. Né? E a gente procura limitar as nossas imperfeições. Né? Então, até que ponto, né? Até que ponto a nossa educação, a nossa escola, ela consegue atender a todas essas dimensões. Né? Então, a gente hoje nas escolas, né, a gente pode, de alguma forma, refletir sobre isso. Né? Até que ponto a nossa escola tem trazido contribuições para o desenvolvimento dessas dimensões do ser humano. Ela tem atendido as dimensões do homem como animal, quer dizer, a escola tem trazido oportunidades de desenvolvimento em relação a isso, ela tem trazido contribuições no sentido de desenvolver o lado racional, de desenvolver o lado social, de desenvolver o lado político, de desenvolver o lado é, é, da finitude, né, da espiritualidade, das nossas relações com o eu e com os outros e com Deus, né, e com as forças do universo, para o autoaperfeiçoamento constante, né, para a gente lidar com as nossas emoções, com as nossas imperfeições e com a imperfeição dos outros, num processo de tolerância mútua, né, numa perspectiva evolutiva. Então, são essas as questões que a pedagogia espírita procura transmutar em ações, em atitudes, em atividades de ensino, né, na sala de aula, na escola, nas atividades de educação espírita para crianças e tudo mais, nas atividades que o Centro Espírita desenvolve. Então, ela tem essa perspectiva, ela tem esse desenvolvimento, né? E que muitas das vezes as escolas mais materialistas, né, as escolas que não adotam uma pedagogia espírita, não consideram. Né? Então, principalmente porque mesmo aquelas que consideram o desenvolvimento dessas dimensões humanas discutidas pela filosofia, elas não consideram determinados elementos que o Espiritismo considera, que é de olhar o indivíduo não como a primeira encarnação dele. O indivíduo traz a encarnação passada. O indivíduo não é uma tábula rasa, ele não vem zeradinho, ele vem com tendências. Né? E que tendências são essas? E que reminiscências são essas? Da onde que ele traz essas reminiscências? Como é que ele lida? Por que ao vivenciar uma experiência, uma pessoa reage de um jeito e a outra pessoa reage de outro? Né? E como é que a gente lida com esses elementos? Então, a pedagogia espírita leva em conta esse saber das vidas passadas, das tendências passadas, né, dos processos de influência, né, da vida social, que não é apenas uma vida social material, mas é uma vida social espiritual, porque tem os processos de obsessão, porque tem os aspectos de influência também espiritual, e não só, então, ou seja, eu preparo, a escola comum pode criar atividades pedagógicas para preparar o indivíduo para resistir ou para não ser marionetado pelas ações influenciáveis pelas mídias, pelas relações sociais na qual ele pertence. Contudo, pode não preparar o indivíduo para lidar com as influências espirituais que ele está sujeito e não percebe que está. Né? Então, a pedagogia espírita, ela tem esses recursos, ela tem esses elementos baseados em todo um conhecimento espírita, né, da doutrina espírita, que oferece essas condições para o professor, para o pedagogo, para o orientador pedagógico. O que não, né, o que não acontece, por exemplo, em escolas não espíritas. Então, que não seguem a pedagogia espírita. Então, gente, de uma certa forma é isso, né, que o capítulo
capítulo 8 do livro Educação Espírita Trabalha, né? Que a Luísa Pires trabalha lá no capítulo 8 do livro Educação Espírita. Eu espero que de alguma forma isso tenha ficado claro, né? Ficado compreensível para todos. Queria agradecer a oportunidade e encerrar o nosso estudo, então, com uma prece. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando que a nossa semana, né, que o nosso dia possa ser de muita reflexão, de muito entendimento e de muita oportunidade para que a gente possa fazer escolhas, né, fazer caminhadas, utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas, para fazer caminhos diferentes daqueles que nos leva para desarmonia, né, para desorientação, mas que possa nos encaminhar para pontos de equilíbrio e de evolução. Assim, mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos. Obrigado.